O que é o Foro de São Paulo, que se fala tanto em rede social, Foro de São Paulo e tal? Sabe o que é o Foro de São Paulo? Não. Não sabe. Sabe o que é o Foro de São Paulo? O rebelato, aquele homem! Olha para a câmera do teu lado aí. Imbecil. Ele não sabe o que é o Foro de São Paulo. Para ver como é importante. Atenção! O Foro de São Paulo, com este jovem historiador formado com 20 anos, entrou com 15 anos, é um jovem atento aos problemas sociais. Eu vou alertar você para a câmera 28 o que é o Foro de São Paulo, por gentileza. Eu quero falar com esse jovem que com 15 anos, é quente isso aí? É verdade. Como é que você conseguiu entrar com 15 anos na faculdade? É que eu entrei muito cedo na escola, entrei com 4 para 5 anos na primeira série, fiz todas as séries normalmente, concluí o ensino médio, passei no vestibular com 15 e comecei a graduação com 15. E acabei me formando com 20 daí. Já está com 21, agora está velho. 21, agora é quase aposentado. Legal, trabalho no Tribunal de Justiça. Sim, sim. E você como historiador, você vai fazer palestras, né, sobre o Foro de São Paulo. Eu quero que você explique o que é o Foro de São Paulo, que se fala tanto em rede social, Foro de São Paulo e tal. Sabe o que é o Foro de São Paulo? Não. Não sabe. Sabe o que é o Foro de Não. São Paulo? O rebelato, aquele homem! Olha para a câmera do teu lado aí. Imbecil. Ele não sabe o que é o Foro de São Paulo. Para ver como é importante. Atenção! O Foro de São Paulo, com este jovem historiador formado com 20 anos, entrou com 15 anos, é um jovem atento aos problemas sociais. Eu vou alertar você para a câmera 28 o que é o Foro de São Paulo, por gentileza. Bom, o grande problema desse tema, que é o Foro de São Paulo, como o Bibo chamou a atenção, é que as pessoas não sabem o que é e tem uma enorme importância para a política brasileira e latino-americana. O Foro de São Paulo ele surgiu em 1990, né, fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro, né, foi concebido por eles, em grande parte por influência do Frei Beto também, que depois virou assessor especial do Lula. Né. E a ideia era justamente unir todas as esquerdas da América Latina, supostamente contra um avanço do neoliberalismo e do imperialismo norte-americano. Né. A esquerda na época estava enfraquecida, né, eles já sentiam que, já em 89 eles já sentiam que o Muro de Berlim ia cair, né, e eles iam perder muita coisa no leste europeu e queriam de alguma maneira retomar isso aqui na América Latina com um novo projeto de socialismo internacional. Né. Então a grande ideia deles é criar, e essa é uma expressão que está nas atas do Foro de São Paulo, uma URSAL, é uma sigla que significa União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Esse é um projeto deles, mas o mais comum é eles chamarem de Pátria Grande. Né. Então a ideia, o Foro de São Paulo em 90 poderia até não ser algo tão relevante, mas o fato é que hoje a maioria dos presidentes eleitos da América Latina faz parte do Foro de São Paulo e foram formados nessa mentalidade e com esse projeto político. E a maioria das pessoas não sabe disso. Eu gostaria também que você colocasse os países que estariam nesse Foro de São Paulo. Claro. Atenção! O Foro de São Paulo ele integra muitos partidos, né? Então, dentre eles o PT, que está aqui no poder, né, desde 2002, mas também integra os partidos dos atuais governantes, da Bolívia, do Equador, da Venezuela, né? Aliás, Hugo Chávez foi uma das primeiras grandes vitórias. Cabe lembrar que em 90, quando começaram, o único governante do Foro de São Paulo que estava no poder era o Fidel Castro, né? Um governante, aliás, que dificilmente se pode chamar de democrático, embora o discurso todo do Foro de São Paulo fale em democracia, né? Mas isso engana a linguagem, muitas vezes, que a esquerda se utiliza, engana o leitor incauto. Essa ajuda que o Brasil constantemente dá para países como Bolívia, Venezuela, bancou o Portimarião em Cuba e por aí afora, tem a ver com o pacto do Foro de São Paulo? Um ajudar o outro? Sem dúvida alguma. Não tem como compreender essas atitudes sem ter essa perspectiva do Foro de São Paulo, porque são claramente pautadas em critérios ideológicos e não em critérios técnicos, né? Isso não sou só eu que estou dizendo, inclusive o Luiz Felipe Lampreia, que foi um grande diplomata aqui no Brasil, né, inclusive ministro de Relações Exteriores na época da FHC, afirmou que a chave para compreender as relações internacionais do governo brasileiro sob o governo do PT é o Foro de São Paulo. Ou seja, está fazendo uma diplomacia que, na verdade, é uma política partidária e não de governo. E um governo quer apoiar o outro. E quem mais apoia é o Brasil,
que é o Sem mais dúvida. forte, e aí acaba faltando nosso dinheiro, Sem dúvida. porque manda para outros países. Exatamente. Esta é a realidade. Essa crise está se vivendo. 57% do dinheiro do BNDES foi distribuído para outros países que não fosse o Brasil. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo Politizando a Política Sem Caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site amazon.com.